nós estamos cada vez mais nos deparando com a realidade de um mercado desqualificado. A gente vê uma falta de preparo, tanto técnico quanto comportamental das pessoas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ubuntu Talk. Hoje eu estou aqui com a Elisama Araújo, fundadora da TouchUp Escola de Negócios. Primeiramente, Elisama, obrigada pela presença, por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Michele, eu que agradeço, estou muito feliz e preparada para uma conversa bem interessante aqui hoje com vocês. Bacana, Elisama. Para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre sua trajetória, como que surgiu a ideia da Escola de Negócios, da metodologia própria. Quero saber um pouquinho mais. Ok, eu nasci em Montes Claros, sou natural do norte de Minas. Já há mais de 20 anos eu trabalho com educação, sou formada em filosofia, fiz uma pós em psicopedagogia institucional. Então estou na sala de aula trabalhando de crianças a adultos já há muito tempo. E tive uma experiência fora do Brasil, trabalhei na Alemanha e na Inglaterra, em instituições não governamentais. Foi uma experiência que me agregou muito, ampliou meus horizontes, minha maneira de ver o comportamento humano, outras culturas. Voltei em 2010, vim para Belo Horizonte. Aqui retomei na sala de aula e, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, num outro segmento, que é o segmento do comércio, de algumas empresas, na parte de gestão, né? Então, eu sempre tive sala de aula e na área comercial ou administrativo de alguma outra organização. Trabalhei como coordenadora pedagógica de algumas instituições, muito tempo também. Foi uma experiência sensacional. E trabalhei no Sistema S, que foi um tempo que me marcou bastante. Eu trabalhei no Senac, né, um bom tempo, e ali eu consegui conectar mais, ainda mais a filosofia, né, que é a disciplina primeira que eu sempre estudei, com o mercado, né, ética, compliance, todos esses conteúdos importantes de comportamento, somados a habilidades importantes hoje no mercado. Então, eu dei cursos de secretariado, liderança, gestão de pessoas, e junto com as capacitações do Sistema S do Senac, eu atendi algumas empresas de forma consultiva. Algumas pessoas me contratavam para recrutamento, seleção, treinamento em company, algumas consultorias personalizadas, mentorias, né? E em 2013, eu tive um insight aí, porque como eu estava sempre na sala de aula, vendo como funcionava a matriz pedagógica, a grade curricular das escolas, e ao mesmo tempo estava nas empresas, ouvindo empresários, pessoas que trabalham, RHs, né? Eu percebi que a empresa, o mercado de trabalho, estava procurando qualificação que a escola, infelizmente, não fornecia para a maioria dos profissionais, né? Todos nós que passamos por uma universidade conseguimos identificar um pouco dessa verdade que eu estou falando aqui agora. Então, assim, o mercado desejando, por exemplo, que pessoas fossem qualificadas na comunicação, na retórica, na oratória, na negociação, em vendas, em liderança, gestão de pessoas, motivação. Infelizmente, não tem isso numa grade curricular de uma faculdade, de uma universidade. E daí veio a TouchUp. A ideia do nome, TouchUp, é um termo em inglês que significa retoque, né, acabamento. Quando você finaliza uma obra, você dá aquele touch-up, aquele toque final, né? E a ideia desse nome é porque eu sempre acreditei que ninguém é uma tábua rasa. Na verdade, o que nós precisamos é de atualização contínua. O mercado hoje muda muito rápido. Em 6 meses, até menos, muita coisa já mudou. E a ideia da TouchUp é que todos nós sempre precisamos desse retoque, desse polimento, né? Mesmo que a gente já tenha uma bagagem, ou não tendo bagagem alguma, sempre a gente vai precisar dessa renovação. Então é uma ideia de atualização contínua. E hoje a TouchUp trabalha com treinamentos corporativos, atendendo a pessoa jurídica e a pessoa física, para aquele profissional, aquela pessoa que quer ela mesma investir nela. A gente tem essas duas frentes de qualificação hoje na nossa empresa, na nossa escola. Bacana, Elisama. Gostei muito de conhecer um pouco mais sobre a TouchUp, sobre o seu início, sua trajetória. E agora eu quero aprofundar um pouquinho mais no nosso tema de hoje, que é a gestão de pessoas. Queria saber de você quais são os desafios que as empresas, os empresários, as lideranças enfrentam hoje no Brasil junto às suas equipes. Bom, Michele, o que eu tenho visto? Primeira coisa,
primeiro grande desafio, na minha visão, é organização, planejamento. Nossa cultura não é uma cultura de planejamento, de organização, da natureza dela, né? Vamos ser francos. E isso é uma dificuldade, isso é um desafio, porque às vezes as pessoas, né, intuitivamente começam o negócio, né, e não necessariamente, abrindo parênteses aqui, o líder, ele é o gestor, ele é o dono da empresa. Às vezes ele é o líder, mas ele não é o empresário, ele não idealizou o negócio, né? Ele foi alguém contratado para liderar. E é muito importante que essa empresa esteja organizada para que quando um líder se insira nela, ele entenda onde ele está e o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. E muitas vezes as empresas elas não estão organizadas. E aí entra um líder, né, que além de trabalhar como líder com a equipe, ele ainda tem que organizar a empresa, porque senão ele não consegue trabalhar. Eu tenho visto isso muito, né? E muitas vezes o líder é um empresário. E também quando ele é empresário, microempreendedor ou não, né? E ele é o líder da empresa e ao mesmo tempo dono, muitos não se preocupam em se organizar também não. Não faz um curso, não sabe como... a prova disso, vou te dar um exemplo prático sobre a prova do que eu estou falando. A maioria dos nossos cursos de liderança, a primeira coisa que a gente aborda é o organograma, que é uma coisa primária, que é uma organização de onde que cada um está. Eu diria para você que 99% das pessoas que fazem o curso de liderança não conhecem o organograma, não sabem o que é, para que serve. Né? Fora aquelas pessoas que acham que ele está ultrapassado, que não funciona, né? Sendo que nunca nem usaram em nenhuma vez. Uma coisa, eu imagino assim, que a coisa está ultrapassada se você já pelo menos experimentou alguma vez, aí você evoluiu. Mas se você nunca fez, né? Então, assim, é uma noção de organização que traz um caos e se torna um grande desafio para um líder. Outra coisa que é um desafio muito grande hoje em dia é a contratação. Porque o líder, ele lidera pessoas. E tudo começa com uma contratação adequada, né? Ou o líder ele não sabe contratar, ele não tem essa expertise, e ele não precisa saber, se ele tiver um RH ou uma empresa que faça isso por ele. Inclusive a TouchUp também faz contratações, a gente tem um ramo de negócio que atua nessa consultoria, porque a gente viu essa demanda no mercado, essa necessidade, e a gente consegue ajudar com isso hoje. Então, a contratação é um grande desafio, porque muitas vezes o líder chega numa equipe já pronta, tem o cenário que ele chega, a equipe já está montada. Então, tem pessoas ali que foi mal contratadas, que são parente de alguém que está ali, porque não é porque sabe fazer o que precisa fazer, mas é porque é conhecido de alguém, estava fazendo um favor, estava precisando de emprego, e aí não entrega o que o líder precisa ali, né? Então, é um problema, é a equipe, como montar uma equipe. E muitas vezes o líder entra num cenário onde ele precisa construir a própria equipe. Quando ele constrói, quando tem esse cenário, na minha opinião, isso é mais tranquilo. Quando o líder sabe contratar. Nem sempre todo mundo sabe contratar. Tem esse feeling para pessoas, né? Então isso acaba se tornando um grande desafio. Você monta uma equipe que não é ideal e aí é desgaste, tem que voltar, tem que demitir, atrasa. Então quando você escolhe as pessoas erradas ou para o lugar errado, isso é um desafio. Outra coisa que eu tenho visto são 4 coisas. Essas 2 primeiras e uma terceira grande desafio hoje do mercado é a qualificação, o treinamento. Infelizmente, nós estamos cada vez mais nos deparando com a realidade de um mercado desqualificado. As faculdades, as escolas não formam as pessoas, elas recebem diploma. Mas eu tenho N reclamações e até provas concretas de colaboradores que saem da faculdade e não sabem escrever, está escrevendo errado, não sabe fazer uma conta simples, não sabe usar a calculadora. Então, assim, a gente vê uma falta de preparo, tanto técnico quanto comportamental das pessoas. E os líderes se deparam com esse desafio diariamente. E o último desafio, que eu acredito que é um grande desafio também, que é a comunicação. E eu acho que eles estão interligados, principalmente esse da qualificação. Porque eu acredito muito que a educação é a grande questão de todas as coisas numa cultura. E se você tem uma educação debilitada, isso vai refletir
numa comunicação falha também. Então, o líder, ainda a gente tem essa dificuldade, tanto além da desqualificação do próprio líder. Muitas vezes o próprio líder é desqualificado, ele não sabe falar direito, ele se comunica errado com as pessoas, ele não sabe dar um feedback, né? Ele não sabe avaliar a motivação da equipe, como que aquela equipe é motivada. Cada um tem uma motivação diferente, é individual, né? Então, assim, a forma de falar, o jeito de falar, o que falar, a hora de falar, a necessidade de se falar, porque muitos acreditam que não tem nem que falar, é uma dificuldade muito grande de se reunir, acha que é perda de tempo, reunir com a equipe, dar feedback. Então, esse também, o desafio da comunicação, tanto do liderado quanto o líder, tanto do líder quanto liderado. É um grande desafio, é o trabalho da comunicação. A comunicação tá caótica. Sim, sim. E pegando esse gancho, Elisama, quais são os principais erros que você percebe nas empresas quando o assunto é cuidar de equipe, né? Porque você falou aí sobre vários desafios, mas falando um pouquinho mais sobre cuidado com a equipe. O que os líderes estão pecando? Não sai dessa esfera que eu acabei de dizer. O que eles estão pecando? Subestimando o poder do treinamento. Esse é um pecado grande que eu acho, né? Querendo pessoas prontas. E aí, quando você quer que a pessoa venha pronta, você vai se frustrar. Não vai demorar a contratar, vai gerar uma bola de neve. Então, o grande pecado é você achar que você não precisa treinar uma pessoa, mesmo que ela tenha experiência. Ah, mas eu pedi uma pessoa com experiência, Elisama. Eu vou precisar treinar ela ainda? Vai. O líder tem que ter paciência e tem que ter um tempo de treinamento, né? Na CLT a gente tem 3 meses de experiência do funcionário, porque a gente entende que 3 meses é o tempo razoável para alguém aprender um novo momento da vida dele, aprender uma cultura nova da empresa, entender como é que funciona ali naquele negócio. Não é porque eu já sou experiente em determinada função técnica que eu não preciso ser treinado quando eu estou entrando num lugar novo. Porque aquele lugar novo tem hábitos diferentes, tem pessoas diferentes, tem uma rotina diferente, né? Então, o líder, com essa pressão do mercado, até mesmo de um CEO ou do próprio mercado mesmo, né, de entrega de resultado rápido, perde-se a paciência e o senso de que precisa treinar o colaborador precisa ser treinado, acompanhado. Então, eu tenho visto um grande pecado que é a falta de paciência e de treinamento da equipe. Outro grande pecado, né, já que você trouxe esse termo, um grande equívoco que está acontecendo hoje também gera na esfera daquela pergunta primeira que você fez, a questão da comunicação. O líder, eu tenho percebido, e onde você pergunta assim, Elisama, como é que você sabe disso? Como eu faço recrutamento, eu escuto os colaboradores, e muitos deles, eles participam de processos seletivos comigo, estando ainda trabalhando, querendo sair das empresas para se candidatar numa nova oportunidade. E quando você pergunta para a pessoa, por que você quer sair da empresa que você está? A resposta dela, muitas vezes, não poucas, é que a minha liderança não comunica comigo. Ela não me dá feedback. Eu tô me sentindo, eu não sei o que eu tô fazendo. Tá perdido, Eu né? tô perdido, exatamente. Eu não sei se eu tô acertando e eu não sei se eu tô errando. E de repente eu fico numa tensão muito grande, eu tô nervoso, porque às vezes eu só recebo cobrança, né? Então eu não tenho uma parada para perguntar para mim ou para me ensinar. Né? Então, assim, muitas pessoas falam de abuso, né? Abuso verbal, né? Falta de paciência, exposição. Então, a maneira de comunicar ainda está falha. Uhum. A pessoa não sabe demitir um funcionário, não sabe por onde começa, o líder não sabe demitir. Na demissão, trata com grosseria, não tem um acolhimento, porque o momento de você desligar uma pessoa da empresa é um momento muito delicado. Sim. Você tem que ter um tato, você tem que ter paciência, né? Então, assim, tem que ter toda uma questão humana. Então, tem acontecido dessa falta de tato para comunicar. E isso a gente escuta das pessoas abandonando os empregos, né? Saindo das empresas, às vezes ganhando até bem, né? Mas porque não está conseguindo ficar ali. Também a comunicação não violenta, né? Falta esse feeling aí, essa humanidade, né, do líder, de escolher bem as palavras, né, na hora de falar com o colaborador. Sim, inclusive esse termo comunicação não violenta, porque quando você fala assim, curso de oratória, curso de comunicação, treinamento para comunicar, você acha
né? A pessoa, quando eu falo você, né? A pessoa que escuta isso, né? Quando alguém sugere um curso assim para alguém, você pensa, isso aí eu já sei, é fácil, só ler um livro, eu aprendo, eu olho alguma coisa. Né? E assim, tem várias vertentes na comunicação. Assim, e quando você fala de comunicação não violenta, tem até uma coisa interessante que eu acho, que não necessariamente, a violência na comunicação não necessariamente está no tom de voz, ou na agressividade da voz. Vou te dar um exemplo. Às vezes a comunicação, ela é violenta por você simplesmente não comunicar. Uhum. Sabe quando você ignora a pessoa? A pessoa está te Silêncio, né? É aquele silêncio que está comunicando agressivo. Uhum. Eu vou dar um exemplo prático, muita gente vai me condenar, pode até viralizar, virar meme. A velha não respondeu o WhatsApp. Uma coisa de você ignorar um WhatsApp pessoal é uma coisa, e eu tenho visto muito nas empresas. Isso é uma questão de comunicação simples, é um pequeno, uma areia, um grão de areia no universo da comunicação que eu estou tirando aqui para te mostrar. Hoje em dia, a comunicação por WhatsApp. O que eu tenho visto nos cursos que a gente dá e que a gente conversa lá, as dinâmicas que a gente faz? A resposta do WhatsApp. Quando você não responde, deixa a pessoa no vácuo no WhatsApp. A gente vê muito isso na comunicação no WhatsApp, na vida pessoal, né? Com a família, com a pessoa que você está saindo, você não quer mais sair com ela, aí você dá um gelo, né? E não quer mais ter contato, enfim. Mas as pessoas, elas estão tendo dificuldade de diferenciar um telefone corporativo, um WhatsApp business, que você está no universo corporativo, de um comportamento de comunicação pessoal, quando você está na vida pessoal. Uhum. Então, no meio corporativo, quando você está conversando com um fornecedor, quando você está conversando com um cliente, mesmo você que é cliente e está ligando para fazer um orçamento, uma cotação, então não é de bom tom, né? É agressivo quando você não dá retorno para o cliente. Né? Então, essa é uma comunicação agressiva também. Quando você pede um orçamento para uma pessoa e a pessoa te dá um orçamento, você desaparece, né? O que você comunica quando você desaparece? Eu não preciso mais de você, eu só precisava para pedir aquele negócio lá, como eu não preciso mais de você, eu não quero, né? Então, isso é uma forma agressiva, né? Esse silêncio. Isso acontece no ambiente corporativo, em grupos de WhatsApp, quando o chefe está chamando alguém, né, ou o líder está chamando para alguma reunião, ou alguma coisa que ele não quer atender, né, deixa lá, vê e finge que não vê. Né, então, isso é comunicação o tempo todo. Né, ou o próprio líder, né, não ignora o liderado, né, ou manda alguma coisa inconveniente em algum momento fora do expediente, né, uma solicitação. Então, isso tudo são formas de comunicar. Então, assim, o viés do tema comunicação e comunicação não agressiva é enorme, extenso, e por isso que requer uma constante atualização. Precisa ser trabalhado, né? Precisa. Diariamente aí, nesses cursos também, os líderes se atualizarem, né? A importância deles estarem atentos a todos esses pequenos detalhes, né, Elisama? Exatamente. Me conta um pouquinho mais como que a cultura organizacional influencia diretamente na retenção dos colaboradores e na motivação deles também. Também outro tema na moda, né? Cultura organizacional. Cultura... a etimologia, eu vou fazer uma explanação breve, só para vocês entenderem. Cultura, esse termo, o que é cultura? Antropologicamente falando de uma forma também resumida, né, que existem várias explicações para essa terminologia, mas tentando ser mais didática possível para o meio corporativo. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de todos os elementos criados pelo ser humano para conviver, para conseguir sobreviver no meio onde ele nasceu. Se você, como ser humano, vai nascer lá no Polo Norte, bebê, né, já existem outros seres humanos que nasceram primeiro que você, que vão te sinalizar coisas que você precisa saber para sobreviver naquele lugar tão gelado como ser humano, porque nós somos adaptáveis, né, diferente dos animais. E a cultura, né, é essa criação nossa de sobrevivência num determinado contexto que a gente vive. Veio daí, etimologicamente falando. Quando a gente fala cultura organizacional, a gente reduz, né, foca para o ambiente corporativo. Então, cultura organizacional nada mais é do que
tudo aquilo que foi criado, né, estabelecido por uma determinada instituição, por uma organização, para sinalizar que esses hábitos, esses costumes, esse comportamento, essa forma é o ideal para viver naquele lugar ali, né? É o básico. Então, cultura traz identidade. Quando você entende que um ambiente que você entra tem uma cultura organizacional forte, estabelecida, clara, né? Você está querendo dizer o quê? Que essa empresa, primeiro ela está organizada, que é aquilo que eu te falei. Ela pensou, sentou, planejou. E um ambiente com planejamento e organizado, ele é um ambiente que tem definido a sua identidade. Quando você pergunta para o dono do estabelecimento o que é, o que significa o nome, né, daquele lugar, ele sabe responder, ele sabe de onde vem, para onde ele está indo, qual o objetivo. Isso dá identidade para o seu negócio. E junto com a identidade, você consegue, como empresário, como idealizador de um negócio, estabelecer alguns parâmetros que você acredita que é interessante para aquilo ali dar certo. Aqui, para isso dar certo, para minha ideia dar certo, para minha visão dar certo, precisa que as pessoas se comportem assim. É interessante que elas estejam vestidas dessa forma. Para o meu tipo de público que eu quero alcançar, esse tipo de comportamento é interessante. Então, isso está organizado, definido. E quando está definido e claro, quando você contrata alguém para fazer parte da sua equipe, essa pessoa chega nesse lugar assim, né? Ela vê identidade. E junto com ver identidade e organização, ela sente segurança. Né? Nossa, eu tô num lugar bacana, o pessoal aqui sabe para onde está indo. Eu não tô numa canoa furada, num barco, né, sem piloto, né? Então, assim, a pessoa se sente segura. O funcionário, o colaborador se sente seguro. E uma vez que ele está seguro, ele se motiva, porque você seguro num lugar feliz, né, tranquilo, sem precisar se preocupar, você sabe para onde que o barco está indo. Então, quando você chega num lugar que tem uma identidade definida, né, e você como colaborador, pessoa nova ali, imagina, você já sabe, tá tudo definido, tá escrito, tem cor, tem identidade, né, eu sei onde eu estou entrando. Isso te deixa tranquilo, em paz, e você sabe onde você está, é um lugar que dá segurança. E a sensação de segurança nos motiva, é um dos fatores que motiva o ser humano. É a segurança, você se sentir seguro, estável, né? E você motivado te leva a engajar, que é uma palavra hoje também muito usada, que é fazer parte. Você quer fazer parte de uma... Todo mundo quer fazer parte de um... É o tal do vestir a camisa, né? Exatamente, vestir a camisa. E muitas empresas trabalham isso muito consolidado, a ponto da pessoa, do funcionário, amar estar ali, querer fazer parte, querer subir de cargo, né? Né? Eu sou sangue verde, sou sangue azul, sou sangue roxo, né? Até as cores, a cartela de cor da empresa está introjetado na pessoa. Então a pessoa quer fazer parte de uma coisa organizada. Todos nós, o ser humano, ele quer o tempo inteiro sair do caos para o cosmos, né, para a organização. Então a organização nos atrai. Nós gostamos de coisa bonita, organizada, que está equilibrado, com cores, com sentido. O ser humano fica motivado com isso. E quando você fica motivado, quando você está engajado, quando você quer vestir a camisa, você produz. Você trabalha. Você trabalha, você quer estar ali, né? E aí você traz resultado, você traz lucro, né? Que aí vem a palavra que chama tanta atenção dos empresários. Você traz lucro, dinheiro, né? Então, o dinheiro é a última coisa, né? O capital é a última coisa, mas para você ter aquela preciosidade, tanto que todo empresário, toda organização que tem fins lucrativos, que precisa lucrar, ela tem que pensar todo um processo para que isso aconteça. Né? Porque são pessoas que fazem isso acontecer. E as pessoas, elas têm que ver sentido para trabalhar. E no mundo que a gente vive hoje, isso é cada vez mais reais. Isso é cada vez mais real. Porque nós somos pessoas antenadas. Nós somos pessoas que pesquisamos, que questionamos, que lemos, que perguntamos o depoimento da outra pessoa, que perguntamos para o outro o que ele achou de trabalhar lá, que vemos filme. E nós somos críticos, muito mais críticos hoje. Com certeza. E eu quero saber, assim, como que o líder pode trabalhar com os conflitos internos de forma construtiva para fortalecer o time mesmo, né?
Como que ele faz para motivar esse time aí diariamente? E, claro, conflito sempre vai ter, né? E como que ele vai trabalhar com isso no dia a dia aí da empresa? Ao contrário do que a gente pensa, eu não acho isso difícil, até porque a gente vai ficar girando sempre nas mesmas palavras. Você vai ver que eu vou retornar alguns conceitos e palavras que eu já falei nas perguntas anteriores. É só uma questão de disciplina nossa mesmo. O conflito, a base da resolução de conflito é a comunicação. Tudo vem através da comunicação. Nós vamos sempre falar das mesmas coisas aqui. Não tem para onde muito fugir. A base da resolução de conflitos é a comunicação. E sendo bem prática e não se atendo muito a termos, né, principalmente em inglês e coisas desse tipo, sendo bem prática na nossa cultura, da nossa vivência, nós precisamos, como líderes, entender o valor das paradas. Nós estamos num mundo muito veloz, tudo é muito rápido, tem que entregar rápido, e a gente acha até a bobeira parar, né? Não, estou perdendo tempo. E eu aprendi isso com um professor meu coreano, nunca esqueci, tem um ditado coreano que diz, eu não sei falar em coreano, né? Mas eu sei, assim, a essência do que o ditado quer dizer. Eu lembro que ele explicou pra gente, uma vez numa aula, que o ditado coreano diz que o guerreiro coreano, ele luta com aquelas espadas, né? E ele fala que esse ditado fala que o tempo que o guerreiro tira para amolar a espada é mais importante ou tão importante quanto o tempo que ele está lutando com ela. Porque se ele não para amolar a espada, ele não vai conseguir. Na hora da guerra, ele vai estar sem arma. Isso vai trazer um malefício vital para ele, né? Vai colocar em risco a sua própria vida. Então nós precisamos aprender com os orientais, né, a achar valor nas paradas. E o que eu chamo de parada? Não é parada aleatória, é uma parada intencional. Eu gosto dessa palavra também, porque é uma parada com propósito. Que parada é essa? Uma parada para o diálogo. Sabe? As pessoas não querem fazer reuniões. Eu já vi vários empresários. Muitas vezes eles contam a história. Eles dizem, eu tô precisando, tô desesperado, tá acontecendo tanta coisa aqui na empresa, vem aqui e tal. Eu marco. Primeiro que é muito difícil marcar um horário. Tem empresários que é muito complicado. Mas eu não tenho hora. Então você arruma aí. Teve um cliente meu que eu falei assim, você vai fazer o seguinte. Você vai arrumar um horário na sua agenda, pensa quando você estiver lá na sua casa, um horário que você vai tirar, 1 hora ou 2. Eu não cobro para a primeira consulta em empresa nenhuma, para a gente sentar, eu e você, num lugar, e nós vamos conversar. Eu preciso de um tempo para olhar para você, nós vamos tomar uma água, né? E eu vou te ouvir. Mas eu preciso de um tempo, você não vai atender telefone nesse horário, você vai falar com todo mundo, porque a gente precisa dessa parada. Isso é uma parada de amolar a arma, amolar a espada. As pausas, né, que são importantes aí no dia a dia, né? E às vezes tem conflitos que são fáceis de resolver se você parar para escutar. E resolve ali em 30 minutos de conversa, meia hora, que é a mesma coisa de meia hora, né? 1 hora, 30 minutos, não sei. Que você tira e resolve um big problema, um big mal entendido, que se você vai deixando passar, né? Vai só aumentando, né? Vira uma bola de neve. Vai só aumentando. Então eu acho que uma das formas da gente lidar com os conflitos na empresa é valorizar as reuniões, as paradas, as rodas de conversa, os diálogos, tanto individuais quanto coletivos. Legal, Elisama. Mas se você pudesse dar apenas um conselho para quem lidera a equipe, qual que seria? Olha, se eu pudesse dar um conselho para quem lidera a equipe, eu acredito que o conselho principal seria atualização. Atualizem. A gente nunca sabe tudo. A gente tem sempre algo a mais para aprender. Elisama, seja prática. Tá, atualização como? Eu vou citar leitura, mas não vamos ser hipócritas. Nosso país não é um país de leitura. A gente coleciona livros para colocar na estante, falar que a gente comprou, né? Que está na moda. Leitura é uma forma de atualizar.
como professora, principalmente como professora de filosofia, eu incentivo isso, né? É importante, mas não é só assim que a gente atualiza. A gente atualiza como encontros, presença, feiras, reuniões, estando presente. Você é líder, né? Esteja presente em feiras, eventos, palestras, redes de contato, né? Eventos de coffee break, network. Se tiver oportunidade, vá. Né? Cursos presenciais. Não vou desmerecer, não vou colocar num lugar de não vou colocar de forma, não vou desvalorizar um curso online. Não vou desvalorizar. Mas o curso presencial tem seu valor quando você vai numa imersão, quando você tem uma troca, né? Não só pelo conteúdo que vai ser exposto ali. Eu sempre falo isso para o meu cliente na TouchUp. Quando você vai num curso presencial da TouchUp, não é só o conteúdo que eu vou trazer que é atual, né? Sempre a gente vai estar atualizando com o mercado. Mas também tem a troca, tem um contato com o colega que vai trazer uma experiência de outro segmento que é diferente do seu, que vai te dar uma visão de mercado, que vai compartilhar um exemplo, que vai servir para a sua vida. Então, essa troca, essa conversa, isso é atualização. É você conversar com outra pessoa, entender a realidade do outro, escutar o outro. Então, meu principal conselho é atualizar. Nunca ache que você já sabe tudo, que você já aprendeu tudo que já tinha que aprender, já fiz o curso de liderança. Uhum. Ainda mais em era de inteligência artificial, né? Tem que estar todo mundo Muito aí mais. antenado e presente. E o coworking, né? A Casa Ubuntu também é um espaço aí colaborativo que você pode conhecer outras pessoas, estar em contato com outros empreendedores, falar da sua dor, entender quem que pode te ajudar ali naquele meio, né? E a TouchUp também tá junto aí com a gente em parceria, fazendo eventos, fazendo treinamentos, que é muito importante, né, Elisama? Exatamente. Então, esse advento do cowork foi sensacional, né? De trazer as empresas para estarem juntos, os profissionais para estar juntos, né? Para num momento ali de coffee, né? Um momento comum, ter essa troca. Então, é um espaço que eu não abro mão. A TouchUp hoje, a operação dela é 100% home office, mas nós dependemos de espaços como esse para realizar eventos, palestras e treinamentos corporativos. Muitos dos nossos clientes preferem sair do ambiente da empresa, né? Às vezes eles têm até uma sala de treinamento, tem até um auditório bacana, mas falam, eu quero levar o meu funcionário para ter um momento, né, fora, né? E aqui é sensacional, né? O espaço aqui, o ambiente conta, né? Para toda essa interação. Nós somos humanos e mais do que nunca nós precisamos nos conectar, não só tecnologicamente, nós precisamos nos conectar humanamente falando. Isso é importante, isso faz toda a diferença, né? E os espaços cowork, especialmente a Casa Ubuntu, que tem esse diferencial, que é uma casa, né? Você se sente em casa aqui, né? Tem história, tem memória, tem lembrança, tem muita coisa aqui que é humano. Então isso inspira a gente, isso aguça a criatividade, isso motiva a gente e isso reflete no trabalho, no lucro, na produtividade da empresa. Quando a gente leva isso para o nosso negócio, a gente consegue ver números lá, resultado, né, disso. E fala pra gente, Elisama, para conectar com você, com a TouchUp, quais são os meios, os canais que vocês estão aí ativos? Fala um pouquinho pra gente colocar aqui no rodapé. Muito fácil, né? A TouchUp está nas principais redes sociais relevantes para o mundo corporativo, né? A gente tem um site www.touchup.com.br. A gente também está no Instagram, nosso arroba é touchupbh. Você também acha a gente no LinkedIn. Você também acha o nosso canal do YouTube, que a gente tem algumas dicas para o mercado de trabalho muito interessantes ali. E você também convidar você a dar um Google lá, né? A googar a TouchUp na internet. Temos muito orgulho das nossas avaliações, são avaliações genuínas, verdadeiras, de pessoas que realmente participaram dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, das palestras, de clientes que contrataram os nossos serviços, de alguma forma passaram por nós. Então a gente tem muito orgulho dessas avaliações e a gente convida vocês também para nos conhecer através dos depoimentos dos nossos clientes e alunos. Elisama, parabéns pela história, por trazer inovação também, né, para os líderes, para os empresários, para as empresas. E queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, por estar aqui conosco. E pessoal, siga a TouchUp aí nas redes sociais e a Casa Ubuntu também.
Obrigada.